Porque se a gente parar para pensar, o ventre, ele na verdade ele é um portal do espírito para a matéria. E essa mágica a ciência simplesmente não consegue explicar. Já pararam para pensar dessa forma, o ventre como sendo um portal do plano espiritual, do espírito para a matéria. Toda a formação química, a ciência consegue explicar, mas essa mágica do espírito para a matéria, não há explicação. A morada, olha só, a morada da energia feminina é no ventre. E você pode tirar todos os órgãos que quiser do ventre. A morada da energia feminina vai continuar sendo no ventre. Então, toda vez que nós tivermos algum sintoma ginecológico, seja problema de sexualidade, seja alguma doença ginecológica, significa que o nosso feminino, que a nossa energia feminina está ferida. Só que não é só isso. O nosso ventre, num contexto geral, eles são portais. Nós temos portais no nosso ventre. Portal de criação, portal de poder, portal de magnetismo, portal de saúde, portal de abundância. Só que tudo isso vai ficando adormecido, por quê? Porque nós carregamos ali milhões de traumas, abusos, traições, desrespeito, vergonha, culpa, crença limitante, e a lista é quase que interminável, né? Então, quando nós limpamos o nosso ventre, nós vamos liberando os choques, os traumas, essas feridas emocionais que a gente vai falando, as rejeições, os abusos, os padrões limitantes. E a gente já vem fazendo isso desde o início do círculo sagrado. Nós já viemos limpando os nossos ventres com as reprogramações, com as mesas, com as DLBs. Nós já estamos nesse processo de limpar os nossos ventres dessas feridas emocionais. Fizemos isso com as deusas, com as reprogramações e limpezas e as DLBs para as deusas. Então, aqui no livro fala de 5 feridas, mas nós temos 6 principais feridas emocionais que se conectam diretamente ao nosso ventre. Aqui no livro, ela não linka com o ventre, ela fala das feridas, mas aqui eu vou linkar com os nossos ventres, porque é principalmente o nosso assunto aqui em relação ao feminino, tá? Mas não é só o ventre, né? Então, como eu falei antes para vocês, eu vou falar muito brevemente sobre algumas dessas feridas e sobre algumas dessas possíveis complicações com essas feridas abertas, quando essas feridas estão abertas. Nos próximos encontros, encontro a encontro, a gente vai abrindo um pouco mais isso, abrindo um pouco mais sobre cada portal, sobre cada ferida, sobre as consequências disso e, obviamente, limpando. Abrimos e limpamos, abrimos e limpamos. É sempre assim que funciona. Então, nós temos portais nas trompas, no útero, no seio, como eu falei, no colo do útero, na vagina. Todo o nosso ventre carrega portal. A primeira ferida que eu quero falar é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição é aquela que nos coloca no lugar de nos sentir menos. Eu quero que vocês já comecem a perceber e vão até anotando o que vocês se identificam. Que muito provavelmente vocês vão se identificar com mais de uma ferida, tá? Então, sempre que você se coloca naquele lugar de se sentir menos, se sentir sem valor, diminuída, inferior, aquele complexo de inferioridade, isso nos mostra uma possível ferida de rejeição. Só que isso também nos coloca naquele lugar de fazer com que a gente fique ali o tempo inteiro tentando ser perfeita, tentando agradar o tempo todo, tentando ser aceito o tempo todo. Porque se eu tenho esse registro de rejeição, eu preciso provar que eu valho a pena para que eu não seja rejeitada. Então, eu estou ali o tempo inteiro tentando agradar, tentando ser aceita, tentando ser perfeita para que eu não seja rejeitada. Claro que tudo que eu falo aqui é a nível inconsciente, vocês já sabem disso, tá? Mas só reforçando, caso alguém não lembre. Essa ferida da rejeição, ela também nos coloca nesse lugar de ficarmos sem voz, de não termos vez para falar. Porque nós ficamos insegura com a ferida da rejeição.
que normalmente uma pessoa que não tem voz faz? Ela normalmente tem uma postura mais retraída, mais encolhida. Ela não é expansiva, ela é retraída, porque ela se sente rejeitada. Quando nós carregamos a ferida do abandono, o abandono é quando a criança ela não se sentiu nutrida. O nutrida não é só a amamentação, é também, mas não é só a amamentação. A nutrição ela também vem do cuidado, do se sentir amada, do se sentir pertencente, do se sentir acolhida. Quando a criança ela não entende isso, ela não recebe isso, ela registra esse abandono, a mulher cresce, mas uma parte dela, ela fica ainda esperando pai e mãe nas outras pessoas. Então ela facilmente se torna dependente de outras pessoas, seja emocional ou seja financeiro. Ela está sempre buscando pai e mãe nos relacionamentos. E nós namoramos com pai e mãe, tá? Enquanto nós não curarmos essas feridas, nós namoramos pai e mãe. Nós vamos atrair pai e mãe exatamente para curar essas feridas que nós carregamos. Então, a mulher que tem essa ferida, ela normalmente é aquela mulher que ela se importa demais com a opinião dos outros. Ela vai estar sempre naquele lugar de eu preciso ser vista, eu preciso chamar atenção, eu preciso falar, eu preciso mostrar que eu tô aqui, que eu tô presente, que eu tô participando. Outra polaridade da ferida do abandono, ela pode tentar se tornar salvadora. Aquela mulher que vai fazer meio que uma Deméter também, aquela mulher que vai fazer tudo pelo outro. Eu preciso ajudar o outro, eu preciso nutrir o outro, eu preciso salvar o outro, porque assim as pessoas me notam e eu vou me sentir importante. Isso também é uma ferida do abandono aberta. Só que as mulheres que têm essa ferida do abandono aberta, elas têm muita dificuldade de sentir prazer. Prazer sexual, mas também prazer na vida, de viver o prazer da vida. E isso vai transitando ao longo da vida, né? Pode ser que em alguma determinada situação acionou um gatilho em você que trouxe aquela ferida, que trouxe aquela situação de uma forma física e se manifestou no teu corpo. Nós vamos transitando entre essas feridas. Não significa que nós vamos viver as 6 feridas ao mesmo tempo a vida toda. Nós vamos transitando entre elas. Quando nós falamos da ferida da humilhação, a humilhação é aquela criança que foi humilhada, que foi controlada excessivamente na infância. Só que depois de adulta, essa mulher, de forma inconsciente, vai continuar buscando dor e humilhação. Olha que louco. Porque foi isso que ela recebeu no lugar de amor e afeto. Foi humilhação e controle. Então, essa é a linguagem de amor que ela conhece, inconscientemente. E isso explica os padrões de relacionamentos abusivos. Porque ela tem medo, olha só, ela tem medo de passar vergonha por conta da humilhação que ela viveu na infância, e ela tem muita vergonha de si. Tudo que ela faz, ela se envergonha, do corpo ela tem vergonha, da sexualidade ela tem vergonha, ela acha que é algo constrangedor, e olha a loucura. A mulher que tem a ferida da humilhação aberta, ela tende a trocar a sexualidade, recompensando ou compensando pela comida. Comida, bebida, drogas, consumismo, todo tipo de exageros. É uma forma de compensar a vergonha, a humilhação que ela sente de si. Só que aí, quando ela faz isso, ela está reforçando. Então, ela se envergonha de novo dela. Ela se envergonha do ato que ela fez, por exemplo, do excesso da comida. Ela tende a ter vergonha do corpo. Então, ela vai lá e compensa na comida. Aí, ela vai ficar com sobrepeso. Isso reforça a vergonha do corpo. Ela se sente com mais vergonha do corpo ainda. Aí, ela vai achar constrangedora a sexualidade porque ela tem vergonha do corpo e vergonha de si. Então, esse padrão é um looping que reforça a vergonha de si mesma, porque ela normalmente vai acabar sendo acima do peso, tendo baixa autoestima, e esse ciclo vai ficar se repetindo. Quando nós falamos da ferida da traição, a ferida da traição é quando a criança se sentiu traída pelos pais ou pelas pessoas que cuidaram dela, pelos cuidadores, enfim, por quem as criou. Por medo de traição, a mulher que tem essa ferida aberta, ela não consegue mostrar vulnerabilidade. Ela não consegue mostrar sentimentos. E justamente por isso ela tenta controlar as pessoas para evitar que ela seja atraída de novo. Então ela tem um excesso de desconfiança. Aquela mulher que desconfia demais, mas ao mesmo tempo ela está tentando manipular, tentando controlar as pessoas
é o medo de traição. Só relembrando, tá? Que é a pincelada. A gente vai aprofundar cada uma dessas feridas e portais nos nossos próximos encontros, um a um. Quando nós falamos da ferida da injustiça, aquele lugar onde os pais foram muito frios, não demonstravam afeto, foram autoritários, generais. Esses pais geram feridas de injustiça. E aqui entra a importância de reforçar que os pais só repassaram aquilo que eles também viveram, né? Então não existe um culpado. São pais que estavam com as mesmas feridas abertas, criando outras crianças e abrindo as mesmas feridas que eles também carregavam. Sabe quando a criança ela foi obrigada a se tornar adulta antes da hora? Quando os pais depositavam tanta demanda, tanta obrigação, além da capacidade real de uma criança, além daquilo que uma criança é capaz de fazer. Isso na criança gera um sentimento de impotência. Ao mesmo tempo que tem um lado positivo que gera a independência na criança, também pode trazer esse registro de impotência, porque é uma demanda além do que uma criança tem capacidade de gerir. Normalmente essa mulher ela tem dificuldade de pedir e receber ajuda, porque ela se tornou adulta antes da hora. Ela teve que se virar sozinha. Talvez cuidar dos irmãos mais novos, talvez cuidar da casa muito cedo, talvez assumir algumas outras responsabilidades, talvez trabalhar muito cedo. Então, isso gera esse sentimento de impotência, gera esse sentimento de injustiça, e ao mesmo tempo te coloca nesse lugar de você não pede ajuda e não consegue receber ajuda. As pessoas te oferecem ajuda e você recusa. Teve uma situação engraçada que aconteceu aqui no prédio, inclusive, agora falando eu lembrei. Um dia tem o sensor que abre a porta que vai para a garagem e que quando a pessoa está tentando abrir de fora, faz um bip, né? Eu estava do lado de dentro, esperando o elevador, tinha acho que mais um rapaz, não lembro se o Leandro estava comigo ou não, mas enfim, tinha mais um rapaz ali. E eu escutei uma pessoa tentando abrir a porta do lado de fora e eu vi que não estava abrindo. Ela tentava abrir, dava o bip, mas não abria a porta. E aí eu abri pelo lado de dentro. Ela estava cheia de sacolas, cheia de sacolas. E aí o rapaz que estava, não sei quem que é, vizinha, enfim, perguntou: você precisa de ajuda? E eu vi que ela ficou assim, sem resposta. Ela não soube o que responder, ela ficou paralisada com a pergunta dele. E aí eu respondi: acho que é bom, né? Aí eu segurei a porta, ele foi lá, ajudou ela a trazer as sacolas para colocar dentro do elevador. Olha o nível de não conseguir responder que você precisa de ajuda. Isso é uma trava. Quantas mulheres vivem isso? E algumas, inclusive, têm muito mais dificuldade de receber ajuda do masculino do que do próprio feminino. Quantos tabus e quantas crenças tem aí? Estão se identificando, né? Essa mulher que tem o senso, que tem a ferida da injustiça aberta, ela tende a exigir muito de si. O perfeccionismo do eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que fazer sozinha. Então ela se coloca nesse lugar de autocontroladora. Ela se cobra muito. Quando a gente fala da ferida do abuso, que é abuso que não está aqui no livro. O abuso, ele surge quando a criança se sentia desrespeitada pelos pais. Os pais não respeitavam os limites da criança. Sejam limites fisiológicos, sejam limites físicos, sejam limites emocionais, sejam limites psicológicos. Aqui a gente entra também naquela história de tem que comer tudo. Não tô com fome, não interessa, tem que comer tudo. Só vai sair da mesa depois de comer tudo. Isso é uma injustiça e também é um abuso psicológico, físico. Só que essa ferida é uma das que mais está presente no coletivo feminino. Gente, isso é muito comum. A ferida do abuso é a mais comum. Ela é muito presente no coletivo feminino. É muito mais comum do que a gente imagina mulheres que sofreram abusos, principalmente sexuais na infância. Eu atendo muitos casos, muito mais do que vocês imaginam, de pessoas que sofreram abusos na infância, principalmente na primeira infância. Muitas vezes as pessoas não me trazem a situação, ou porque elas têm vergonha, ou porque naquele momento elas não linkaram uma coisa a outra. E aí, na leitura intuitiva, junto com o diagnóstico na mesa, eu chego nessa situação e começo sondando aqui e ali, e aí a pessoa me traz a informação de que realmente houve o abuso. Às vezes a pessoa já traz, sofri abuso, então quero tratar também essa ferida. É raro a pessoa trazer dessa forma, trazer com essa consciência.
E às vezes as pessoas não lembram. Surge para mim a leitura, confirmo no diagnóstico, vou sondando, pergunto e a pessoa não lembra, porque a memória apagou. Só que o efeito desse abuso, ele pode surgir de muitas formas, olha só. Depressão é uma delas. Claro que a gente não vai generalizar a todas as pessoas que passam ou passaram por depressão porque sofreram abuso. Óbvio que não, mas é um fator, é um sintoma das pessoas que viveram abuso. Ansiedade, ansiedade extrema. E aqui é importante a gente perceber que normalmente tem mais de um sintoma quando é esses casos de abuso, tá? Teve uma cliente que eu atendi, que foi uma cliente que até me surpreendeu, porque ela me trouxe de uma forma muito consciente. Eu sofri abuso, assim, 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 e essa situação me trouxe isso de dor. Eu trato isso com a psicóloga. Além disso, ela queria trabalhar ansiedade extrema, ela tomava medicação para a ansiedade e ela tomava medicação para dormir. Estresse também é um caso de abuso e a hipervigilância, ou seja, ela tem que estar sempre ligada para se proteger. Nesse caso dessa cliente que eu atendi que sofreu abuso, ela tomava medicação para ansiedade e tomava medicação para dormir. Dois fatores, entendem? São dois sintomas que vieram à tona por conta do abuso. E no atendimento, quando ela me trouxe, eu não juntei uma informação a outra, eu fui tratar o contexto todo. E no atendimento eu pude identificar que, de fato, essa ansiedade e a dificuldade de dormir, essa hipervigilância que ela estava me trazendo, era por conta do abuso. O abuso trouxe isso para ela. Isso não é um trabalho rápido de se resolver, não é um atendimento, não é dois, talvez não seja cinco. É um trabalho lento de se resolver, porque são feridas muito profundas. E talvez o que a pessoa consegue trazer de memória, mesmo que para ela seja profundo e doloroso, ainda é superficialidade. Tem uma coisa muito mais profunda que ela não consegue acessar de forma consciente e que precisa um trabalho formiguinha para trabalhar. De acordo com a profundidade dessas feridas, então, o problema sexual vai se manifestar em maior ou menor grau de acordo com a profundidade dessas feridas. Os problemas no ventre vão se manifestar em maior ou menor grau, em nível X, Y, Z, de acordo com a profundidade daquelas feridas que estão vindo à tona naquele momento. Só que olha que interessante. O que foi vivido para que essas feridas tenham sido criadas, tenham sido registradas, não necessariamente tenha sido uma situação real. Por exemplo, uma criança que desde cedo precisou ficar em casa sozinha, cuidando dos irmãos mais novos, e não tinha a presença dos pais, ela pode ter registrado abandono e rejeição. E os pais estavam abandonando e rejeitando? Não. Os pais estavam indo trabalhar fora para trazer o sustento para casa. Mas a criança registrou aquilo como abandono, rejeição, injustiça. Então, o que importa, muito mais do que o que de fato aconteceu para gerar a ferida, é o sentimento que o acontecimento deixa na criança. Para que uma ferida seja criada, importa muito mais o sentimento que a criança registrou a respeito daquilo do que de fato o acontecido. Entenderam? Mesmo quando não há de fato a situação, por exemplo, abandono, rejeição e injustiça, importa o que a criança registrou. Só que a gente já sabe que a gente não muda o passado, né? A gente não muda, não apaga aquilo que aconteceu no passado. A gente traz um novo olhar, um novo significado, através dos atendimentos, dessa tomada de consciência que a gente traz aqui nos nossos encontros, das reprogramações, das desprogramações, das mesas. Eu tenho o hábito de recomendar algumas reprogramações para clientes, e o que é muito legal, porque o que eu mais escuto quando elas começam a lembrar de alguns fatos importantes, elas só começam a lembrar de alguns fatos importantes quando elas estão fazendo as reprogramações. E elas me dizem assim: eu não teria lembrado disso. Eu nunca lembrei disso. Estava completamente apagado e esquecido da minha memória. E aí eu comecei a fazer, claro, que com a constância, começou a vir à tona. Muitas de vocês do círculo também relataram isso, que fazendo as reprogramações das deusas, enfim, vocês começaram a ter memórias de situações que vocês não lembravam antes, que justamente a reprogramação é que veio trazendo à tona, veio limpando e veio trazendo essa memória de uma ferida que precisa ser curada. E para encerrar, eu quero compartilhar a imagem, para quem não viu, essa imagem que eu postei outro dia no meu Insta, uma laringe e um útero. Talvez vocês já tenham visto algumas imagens que mostram
O feijão, parecido com o rim, o brócolis e couve-flor, parecido com o pulmão. Existe uma associação entre a natureza e o nosso corpo, mas também existe uma associação entre o nosso corpo com o nosso próprio corpo. Nesse caso, o nosso útero como sendo um portal da nossa comunicação, da laringe. Então, se eu tenho travas para falar, se eu tenho bloqueios na minha laringe, talvez eu estou ali só trabalhando o laríngeo, trabalhando várias técnicas de vocalização, técnicas de expressão, técnica de PNL para eu conseguir falar, para eu conseguir me expressar, mas na verdade é uma ferida emocional no útero que eu preciso trabalhar. Dessas feridas que eu falei aqui. Talvez seja uma dessas 6 feridas que está presa em algum lugar do meu ventre que eu preciso trabalhar, que vai liberar a comunicação. Todas as dificuldades e bloqueios que a gente encontra ao longo da nossa vida se resumem, voltam para essas feridas. Porque exatamente como eu mostrei ali na imagem. Como eu falei, o livro ele não aborda para a questão feminino. O livro ele não vai linkar com o ventre. Eu estou linkando aqui porque é o nosso estudo aqui no Círculo Sagrado. Mas vai se manifestar de alguma forma na nossa vida, algum bloqueio que está ligado à origem, é uma dessas feridas que a gente precisa curar. Aqui, como nós vamos trabalhar o ventre em específico, todos os nossos portais do ventre, os portais do feminino, curando o feminino, como consequência, vai respingar a cura em outras áreas da nossa vida também. Só existe uma forma de trazer luz, iluminando a sombra. Então, eu preciso saber onde está a sombra e o que é essa sombra. Aí eu consigo iluminar. É utopia pensar que nós vamos trazer a luz sem acessar a escuridão. Não tem como. No momento que eu abro uma porta de um quarto que está escuro, eu me deparo com a sombra antes de acender a luz. Não tem como eu acender a luz sem que eu veja a escuridão primeiro. Vou entrar de olhos fechados para não ver a sombra. Você está de olhos fechados, você está no escuro. É ausência de luz.